Olá, eu sou o professor Alan de Língua Portuguesa e hoje vamos falar de termos acessórios, oração e vocativo. Na aula de hoje nós veremos termos acessórios, aposto e vocativo. Então, na aula anterior já falei sobre os termos acessórios, né? Já fiz lá uma analogia, né? E então agora a gente vai ver mais dois termos acessórios, o aposto e o vocativo. Então, o aposto é o termo que tem a função de explicar, especificar, explicitar, resumir, enumerar, identificar outro termo já expresso na oração, tá? Então é um termo subordinado ao núcleo nominal, a que se refere, e é acessório, isto é, sua presença não é obrigatória, tá? Para a estrutura frasal. Então se a gente retira, por exemplo, um aposto, a gente ainda tem ali uma ordem tradicional da sentença, sujeito, verbo, complemento, e a gente não tem nenhum dano, nenhuma perda. Mas, se a gente quiser trazer ali especificar alguma coisa, explicar alguma coisa, deixar mais claro, né, a gente insere um aposto. Então, existem vários tipos de aposto. Então, a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, né, e quando a gente deve utilizá-los, como a gente faz para identificá-los na oração. Então, o primeiro, mais comum deles, é o aposto explicativo. Então, ele é um sintagma nominal. Lembram lá a noção de sintagma? É um pedacinho lá da sentença que ele vai ter uma significação. Sintagma nominal eu tenho como núcleo o nome, tá? Então, é um sintagma nominal que dá uma explicação a um núcleo de sintagma nominal. Então, um sintagma nominal que explica outro. Então, vamos lá para um exemplo. A primavera, estação do amor e das flores, começou ontem. Percebam aqui, nessa oração, que eu tenho a primavera, estação do amor e das flores. Estação do amor e das flores é o meu aposto explicativo. Percebam que ele veio isolado por vírgulas, né? Ele não está ali juntinho, então eu tenho a vírgula para fazer a separação. Começou ontem. Se eu retiro, a minha frase não tem dano nenhum, ela não tem nenhuma perda. Então, a primavera começou ontem. Eu consigo emitir ali a minha mensagem, mas eu quis trazer uma explicação da palavra primavera. A primavera, estação do amor e das flores, ok? Vamos para a segunda. Luiz, sujeito inescrupuloso, veio pedir-me a mão de minha filha. Então, eu não precisava, né, especificar aqui, né, trazer a explicação de que tipo de sujeito é o Luiz, mas eu quis ali deixar expresso na oração. Deixo isolado por vírgula e esse também é uma explicação, tá? Que se refere ao termo Luiz. Então, se eu retiro, Luiz veio pedir-me a mão de minha filha. Eu também não tenho perda nenhuma. Então, percebam que o aposto, ele pode ser retirado e a frase não vai sofrer alteração, tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu só apagar aqui. Aí, a gente vai ter o aposto especificativo. Então, ele particulariza e identifica o termo a que se refere. Então, vamos lá. O rio Amazonas é o maior do mundo, tá? Se a gente pensar somente na estrutura da frase, o rio Amazonas é o maior do mundo. Eu estou especificando qual tipo de rio que eu estou falando, o rio Amazonas, tá? O mesmo acontece na segunda. O presidente Lula participou de um debate ontem, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia trocar o presidente Lula por o presidente Jair Bolsonaro participou de um debate ontem, tá? Eu só estou especificando de qual presidente eu estou falando, tá? Então ele particulariza e identifica o termo a que se refere. Então ali o Amazonas ele se refere ao rio e aqui o Lula ele se refere a presidente, ok? Depois eu tenho lá o aposto enumerativo. Então ele introduz uma enumeração, uma listagem de elementos contidos em determinado núcleo da frase. Tudo lhe trazia tristezas. A sala, o quarto, a cama, os lençóis, os móveis, o cigarro e o cachorro. Então aqui eu tenho uma enumeração, tá? Tudo lhe trazia tristezas, né? O que lhe trazia tristezas? A sala, o quarto, a cama. Então eu tenho uma enumeração, aposto enumerativo. Percebam também a presença dos dois pontos aqui, tá? Dos dois pontos. Então é importante que a gente veja que essa é uma característica lá do aposto enumerativo,
Também para quando a gente for lá para as orações subordinadas, a gente tem a oração subordinada substantiva apositiva, tá? Que vai ser marcada ali por 2 pontos também. Então aqui, aposto enumerativo se refere a uma enumeração. Aí eu tenho lá o aposto resumitivo ou recapitulativo, então ele vai introduzir uma síntese de elementos enumerados em determinado núcleo da frase. Então percebam aqui que nessa frase eu tenho a inversão do aposto lá enumerativo. Então eu tenho lá a sala, o quarto, a cama, os lençóis, os móveis, o cigarro, o cachorro, tudo lhe trazia tristezas. Então aqui, quando eu faço essa inversão, deixa eu trocar a caneta para aparecer para vocês. Quando eu faço essa inversão, tá? Ali eu estou resumindo toda a enumeração que eu fiz, tá? Então tudo isso lhe trazia tristezas. Então eu tenho lá um aposto resumitivo ou recapitulativo, tá? Porque eu estou resumindo, né, a minha enumeração. E agora eu trouxe ali alguns exercícios para vocês. Então classifique os apostos abaixo. Então vamos lá. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. B. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. C. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. E por fim, letra D, a Avenida Paulista é lindíssima. Então pausem o vídeo agora, tentem responder, eu já volto com a resposta para vocês. Conseguiram, pessoal? Conseguiram responder aí a questão? Então vamos dar uma olhadinha na resposta. O programa de hoje é, 2 pontos, praia, pizza e cinema. Eu trago uma enumeração ali, tá? Eu trago uma enumeração e é iniciada ali por 2 pontos. Então eu posso dizer que a letra A me traz ali um aposto enumerativo. A segunda, a geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Olha só, a geografia, estudo da terra, isolado por vírgulas, tá? E se refere à geografia. Então eu tenho um aposto explicativo. E a letra C, saúde, educação e acesso à cultura, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Olha só, eu trago uma enumeração e resumo ela, ó, tudo isso, beleza? Então, aposto resumitivo. E por fim, a Avenida Paulista é lindíssima. A Avenida Paulista é lindíssima, então eu estou especificando, aposto especificativo. Então vamos ver se está certo? Letra A, enumerativo, letra B, explicativo, letra C, resumitivo ou recapitulativo e a letra D, especificativo, ok? Porque eu especifico ali a Avenida Paulista. Agora a gente vai para outro termo que é o vocativo, tá? Então o vocativo é o termo que identifica o interlocutor a que se dirige, então a pessoa a quem a gente dirige a nossa fala, o nosso enunciado, né? O nosso texto. É um termo isolado da oração, pois não se subordina a nenhum outro termo, tá? Isso é bem importante para a gente saber que ele é um termo isolado da oração. Vocativo vem da palavra latina vocare, que significa chamar. Portanto, indica o chamamento do interlocutor, daquele com quem se fala. Então, olha lá. Caro amigo, recebe meus pêsames sinceros a ti, tá? Então, eu estou falando com o meu amigo. Então, eu isolo por vírgula, tá? Então, a gente sempre tem que colocar vírgula depois do vocativo. Senhor Deus, por que nos abandonastes? Olha só, eu estou falando com Deus, diretamente com Deus. Então, também vou isolar o termo. Se essa pessoa com quem estou falando, né, ela vem no meio da sentença, vai aparecer entre vírgulas. Desejo, minha musa, que fiques para sempre comigo. Então, eu estou falando com a pessoa que eu considero a minha musa, né? Então, percebam que se eu troco por um nome, sei lá, Juliana, desejo, Juliana, que fiques para sempre comigo. Olha só, eu tenho que isolar esse nome porque eu estou falando com a Juliana. Então, é um termo que fica isolado na oração. Ó Maria, onde está você? Também isolo por vírgula. E por fim, meu canto de morte, guerreiros. Ouvi. Eu tenho aqui também,
né? Esse guerreiros seria a pessoa com quem estou falando, né? As pessoas com quem estou falando. Então, eu sempre vou isolar por vírgula, ok? Em alguns casos, se eu não isolo ali o que eu chamo de vocativo por vírgula, eu posso até acabar trazendo ali uma frase bem constrangedora, tá? Então, o vocativo pode ser formado por substantivo, então, Júlia, faça sua tarefa, né? Eu estou falando com a Júlia. Adjuntos adnominais, coragem, meu amor, nós conseguiremos, tá? Então, esse meu amor, a pessoa com quem eu falo. E, por fim, pronome pessoal do caso reto. Atenção, você, diminua a velocidade. Eu estou falando aqui, ó, com o você, com a segunda pessoa ali. Então, o vocativo ele não é sujeito, a gente não pode confundir vocativo com sujeito, tá? Então, um exemplo ali, Roberta, a senhorita poderia me passar a geleia? Né? Então, o vocativo é a Roberta. Quando a gente vai identificar lá sujeito e tudo mais, percebam, o vocativo ele vai vir sempre com a vírgula. Então, o vocativo é a Roberta porque eu estou falando com ela. Já quem vai executar a ação verbal, né, de passar a geleia, é a senhorita. Então, o sujeito vai ser a senhorita. Quem poderia me passar, né, a geleia? A senhorita. Logo, a senhorita é o sujeito desta frase. Beleza, pessoal? Aqui a palavra geleia, se causar dúvida em vocês, não tem mais acento depois do novo acordo ortográfico, tá? Eu sei que é estranho ver ela sem o acento, mas ela realmente não tem mais o acento. Então, a gente tem alguns erros comuns aí no vocativo. Olha só essa frase aqui que é um comentário do Facebook, né? Então, a pessoa estava vendendo algo e alguém lá reclamou e ela disse, "Tô vendendo, meu filho, favor tratar inbox." Então, olha só, quando eu não isolo o vocativo por vírgula, ele vem como para complementar o verbo. Então, olha ali, tô vendendo. Vendendo quem? Meu filho. Parece que a pessoa está vendendo o filho dela. Então, olha lá, tô vendendo meu filho, favor tratar inbox. Para a gente eliminar aí essa ambiguidade de sentido, a gente vai fazer o quê? Vai isolar o vocativo por vírgula. Tô vendendo meu filho, eu estou me referindo à pessoa, de uma forma irônica talvez, favor tratar inbox. Então é um erro muito comum e a gente tem que tomar cuidado dependendo aí do termo que a gente utiliza ali. Aqui eu trouxe uma tirinha, ajuda um ladrão. Ufa! Porque você não está prendendo ele? Esqueceu a vírgula. Então aqui eu teria o quê? Ajuda um ladrão, né? Ufa! E aí a gente não teria, aí claro que essa situação aqui, né, é uma situação aí que vai além, né, da nossa comunicação, claro que não vai acontecer isso, mas em alguns casos a gente pode aí gerar grandes confusões pelo uso inadequado da vírgula, né, pela ausência da vírgula na frase. Então o uso do vocativo ele vai aparecer em cartas, e-mails, bilhetes e mensagens. Tá? Em cartas, por exemplo, se a gente pega a estrutura de uma carta do leitor, tá? Aquela que você direciona, por exemplo, a um jornal, uma revista, quando você lê uma matéria, e você vai lá fazer uma apreciação do que você viu. Você vai iniciar lá, caro editor, vírgula, e vou para a linha de baixo. É o uso do vocativo. No e-mail, você quer mandar um e-mail lá para o seu chefe, digamos assim, então você vai colocar lá, bom dia, vírgula, João, é o nome dele. E aí você quer acrescentar ainda, tudo bem. Bom dia, João, vírgula. Tudo bem? Ok? Então eu vou colocar lá aqui para vocês. Ixi, essa caneta, acho que eu só vou falar que essa caneta está falhando. Então eu vou colocar lá, bom dia, vírgula, João, vírgula, tudo bem? O vocativo sempre fica isolado. Em bilhetes, tá? Quando você quer deixar um bilhete lá para sua mãe, enfim, ou até mesmo em mensagens de texto, tá? No WhatsApp, quando eu vou mandar lá, por exemplo, um bom dia pro amor da minha vida, eu coloco lá, bom dia, amor. Bom dia, vírgula, amor. Eu sempre isolo o vocativo, tá? Quando você está desejando parabéns para alguém, parabéns, parabéns, João, parabéns, vírgula, João, vocativo sempre isolado. E aí, a gente tem as atividades de casa, que é o praticando exercícios 1, 3 e 4, das páginas 54 e 55, desenvolvendo habilidades, exercício 2, página 56, e os complementares, exercícios 1 e 2, página 57. Então, por hoje é só. Encerramos os termos acessórios da oração. Muito obrigado e até a próxima aula.